Fala galera, aqui é o Matheus da Amizade Esgrima Histórica e hoje eu estou aqui com um vídeo para comparar o cavaleiro ao samurai. Bem, para começar esse vídeo, eu quero falar que a gente vai estar tratando do século XV, um samurai do século XV e um cavaleiro do século XV, e os dois nobres podres de rico, que eles podem comprar o melhor equipamento disponível. Beleza? Então vamos pro vídeo. Eu tenho um vídeo aqui no card desse lado, eu nunca sei, mas que compara a espada longa e a katana, que são duas armas que eram muito utilizadas pelo cavaleiro e pelo samurai. Então eu recomendo muito que você assista esse vídeo. Pode ser antes ou depois desse daqui, mas vai complementar muito bem a informação um vídeo do outro. Mas vamos começar falando só um pouquinho sobre cada uma dessas armas, porque naquela eu falo sobre o método de construção, né? Qual arma tem um aço melhor do que a outra e não sei o que. Mas aqui eu vou falar qual arma tem algumas outras vantagens sobre a outra que eu não comentei muito naquele vídeo. Começando pela katana, a espada do samurai. Bem, existem outras espadas que o samurai poderiam usar, como o exemplo da Tachi, mas aqui eu vou falar sobre a katana porque eu tenho uma katana de treino, obviamente, mas eu tenho uma katana. Ela é uma espada mais ou menos leve. É um mito dizer que as katana são espadas extremamente leves, porque pro tamanho dela, ela é uma espada muito pesada. Sim, ela é uma espada muito pesada pro tamanho dela. Tanto no ponto de equilíbrio, que essa daqui não vai ter o mesmo de uma katana original, porque ela é para treino, quanto no peso em si. O ponto de equilíbrio de uma katana é mais ou menos aqui, na realidade. Essa daqui tá mais para cá. Ou seja, ela é uma espada que você sente bastante o peso dela na hora de você usar. Ela continua sendo ágil, porque espadas são ágeis, né? São armas para você fazer cortes rápidos, etc. Mas ela é uma espada pesada para o tamanho dela. E aqui é outra característica que eu tenho que falar comparando com a espada longa de um cavaleiro. É o tamanho de cada uma. Como vocês podem ver, a espada longa é muito maior do que uma katana. Aqui o tamanho de cada uma. O tamanho dessa espada é praticamente o tamanho da lâmina dessa. E claro, tinha variações. Especialmente a espada longa, ela varia um pouco mais do que a katana. Mas tinham variações, existiam espadas longas menores, essa daqui é um exemplo grande até, e existiam katana maiores. Geralmente uma espada longa vem até mais ou menos aqui. Mas quanto mais tardia é a espada longa, geralmente maior ela é. Filippo Vadi, por exemplo, ele diz que a espada longa tem que vir mais ou menos até o seu sovaco, e essa daqui vem praticamente até o meu sovaco. Então, de acordo com ele, essa daqui tá boa pra mim. Mas mestres anteriores a ele preferiam espadas menores. Já a katana ela tem uma variação, mas não uma variação tão drástica que consiga superar o tamanho da espada longa. E existe uma pré-concepção, que eu não sei exatamente de onde surgiu, mas eu imagino que sejam de jogos de RPG, que as armas são coisas balanceadas. Por exemplo, uma pessoa com duas faquinhas conseguiria derrotar uma pessoa com uma espada. E a realidade não é bem assim. Quanto maior o alcance de uma arma, mais problemático vai ser para você lidar com ela, como oponente, né? É bem simples. Se eu estou numa distância que o meu oponente não consegue me acertar, mas eu consigo acertar o meu oponente, não é uma boa coisa para mim. Quer dizer, é uma boa coisa para mim. Não é uma boa coisa para o meu oponente. Então, quanto maior a arma, maior o seu potencial para derrotar o inimigo. Aqui, tamanho é documento. A única exceção seria no lugar em que você não consegue usar ela porque ela é muito grande. Por exemplo, no espaço apertado. Aqui nesse quarto, eu não consigo usar tão bem a espada longa, a não ser que eu esteja exatamente no meio do quarto. Aqui onde eu tô, né? No meio do quarto. Aqui eu já acertei a porcaria da janela. Aqui eu já acertei a porcaria do armário. Eu não estou acertando a janela, mesmo com a katana estendida o máximo possível. Eu tô encostando aqui no armário, mas eu tô o máximo estendido possível. Então, em locais pequenos, sim, a arma menor tem uma vantagem. Mas em espaço aberto, a arma maior sempre vai ter uma vantagem. E é por isso que a lança sempre foi a arma mais usada nos campos de batalha, porque campo de batalha é um espaço aberto. E esse tipo de arma, a espada, sempre foi usada em contexto civil, porque ela é pequena o suficiente para você conseguir portar. Você consegue andar com ela para cima e para baixo, acontecer alguma coisa, você saca ela rapidinho e pronto. Tanto a katana quanto a espada longa. Então, em termos de luta, num campo aberto, alguém usando uma espada longa vai ter uma vantagem
contra alguém usando uma katana. Mas é claro, o principal diferencial é a habilidade. E aí, o samurai tem toda a vantagem, só que não. Veja bem, todos sabemos que os samurais treinam desde pequenos a arte da espada e ficam lá fazendo os golpes e aprendendo as guardas e etc. desde uma idade muito pequena até se tornarem um adulto. E eles realmente viravam grandes mestres da espada. Só que os europeus também faziam a mesma coisa. Você é um cavaleiro, você está treinando ali desde 8, 9 anos até você completar 21 anos. E mesmo depois você continua treinando, tanto como samurai quanto como cavaleiro. Então os dois podiam ser excelentes mestres de espada. Não é porque a pessoa é um samurai ou um cavaleiro que ela vai ter mais ou menos treino. As duas classes, porque são classes sociais, né? Classes de guerreiros, especificamente. Classe de guerreiro japonesa, classe de guerreiro europeia. Os dois tinham treinamento excelente, de altíssimo nível, em várias armas. E esse é outro ponto, porque a espada não é a arma principal nem do samurai nem do cavaleiro. A espada é a arma que você usa no dia a dia, né, para portar. Mas em um campo de batalha, você não vai usar a espada com frequência. E o cavaleiro, inclusive, não costumava usar a espada longa, como eu mostrei para vocês. A espada preferida dos cavaleiros era uma espada de uma mão. As duas classes são principalmente combatentes montados. Eles lutam em cima de cavalos, tanto o samurai quanto o cavaleiro. Em cima de cavalo, você tem uma mão para segurar as rédeas e a outra para lutar. Eu fiz um vídeo aqui, tá no card de novo, não sei em que lado. Mas eu fiz um vídeo sobre o combate montado, focado no estilo europeu, que é o que eu conheço mais. Até porque os samurais, eles eram arqueiros montados. O samurai andava em cima do cavalo com um arco, atirando. E a cavalaria europeia era principalmente uma cavalaria pesada, uma cavalaria de choque, em que você pegava uma lança gigantesca, ia cavalgando até o seu inimigo e acertava ele com a porcaria da lança. Então a espada era uma arma de apoio, como a pistola é nos dias de hoje, para um soldado lutando, seja lá em que fronte ele estiver lutando. Foi com a sua lança, atacou, quebrou a lança, você saca a espada e vai lutar. E você tá com a outra mão nas rédeas, então você só tem uma mão livre. Não só isso, mas a armadura para o cavaleiro que luta montado, né, ela tem uma proteção assimétrica. Do lado esquerdo você tem mais proteção do que do lado direito. O que isso significa? Que você tem menos mobilidade do lado direito, porque a armadura trava o seu braço. Então você não vai fazer golpes tão simples com uma arma de duas mãos, com uma armadura desse tipo. Então mesmo que você não tivesse que segurar a rédea, você está mais protegido desse lado, menos móvel, esse lado menos protegido, mais móvel. Então o samurai é um guerreiro montado que luta com arco, enquanto o cavaleiro é um guerreiro montado que luta com uma lança. Agora tem uma questão muito importante nisso. Dificilmente um arco samurai penetraria uma armadura europeia. Na verdade, dificilmente não. Ele não penetraria. Os arcos mais fortes que a gente conhece hoje em dia são os arcos ingleses. Inclusive aqui no Brasil a gente tem arcos indígenas que têm indício de poder muito forte. Tem relato de portugueses do século XVI chegando no Brasil dizendo que eles não conseguiam puxar o arco dos índios. Então eles provavelmente eram bem pesados também. Mas voltando ao assunto, arcos ingleses são os mais pesados que a gente conhece. E eles, diversos testes já provaram que eles não penetram uma armadura, pelo menos uma armadura bem feita, né? Aquela armadura que um nobre conseguiria comprar. A flecha de um samurai não iria atravessar a armadura de um cavaleiro. O que ela poderia conseguir é acertar algum ponto fraco da armadura, né? Um ponto que ela não cobre, por exemplo, aqui debaixo do sovaco, ou então nos olhos, apesar de que eu não sei se ela teria diâmetro curto o suficiente para conseguir penetrar, que as viseiras dos cavaleiros eram bem finas, ao contrário do que muita gente pensa, ou em vários outros lugares em que ela pode penetrar, aqui dentro na parte de dentro do cotovelo, etc. Tem lugares em que ela não tem essa proteção de metal, de placas de metal. Caso acertasse em algum lugar desses, ela poderia penetrar ou poderia não penetrar também, depende do ângulo que ela pegar, da distância que tiver para a força do impacto, etc. Poderia sim penetrar, poderia não penetrar. Mas a armadura japonesa, ela era, primeiro, mais pesada, entre aspas, do que a europeia, porque a europeia ela dividia o peso, né? Se você for parar para pegar algum peso, se você faz academia, você já sabe que dependendo dos músculos que você usa para levantar o peso, você tem mais facilidade ou mais dificuldade. Uma coisa, se você quiser fazer o teste, pega qualquer objeto que seja. Pegar aqui meu violão. Segura ele aqui perto do corpo e segura ele longe do corpo. Você vai ver que você precisa de muito mais força para segurar ele aqui longe do corpo.
E isso tudo vai depender de várias coisas, mas a armadura europeia ela distribui esse peso. O peso que você tem nos braços, da armadura dos braços, você está segurando no braço. Mas o peso que você tem da armadura do peito, você está segurando aqui, no seu tronco. Então ele tem essa distribuição de peso extremamente efetiva. Enquanto que os samurais, a armadura deles dessa época, o peso era praticamente todo nos ombros. Então você sentia mais o peso. Você tinha mais dificuldade porque o peso está todo sobrecarregado em um grupamento muscular só, ao invés da armadura europeia que era distribuído. E tem muita lenda e muito mito de que o cavaleiro europeu caía e não conseguia levantar porque a armadura era muito pesada e não sei o que, mas isso é mito. Aqui eu vou botar um vídeo agora deles rolando e fazendo um monte de coisa, vai! A armadura deles tinha um peso bem similar, só que a armadura do samurai sentia mais pesada porque o peso ficava nos ombros, enquanto que a armadura dos cavaleiros conseguia ser mais ágil, deixar eles mais ágeis e flexíveis porque eles estavam apoiados aqui, né, no tronco, apoiados nas pernas, nos braços e etc. E outra diferença muito grande na armadura é que a armadura dos cavaleiros era mais protetiva. Ela tinha mais proteção, tanto em você acertou um ponto em que está coberto pela armadura, vai ser mais difícil penetrar, quanto em pontos fracos. A armadura samurai tinha muito mais ponto fraco. Então, se a gente estiver falando em armadura, o quanto ela consegue deixar você com destreza e protegido, a armadura aqui do cavaleiro vai novamente ter um resultado melhor do que a armadura do samurai. Mas tá, e aí? Os dois caíram no chão ou os dois não lutam montados? Por alguma razão, o cavalo não consegue chegar no terreno que eles estão lutando, então eles não vão lutar montados. Os cavaleiros eles tinham um tipo específico de armadura para lutar a pé, que protegia menos, mas te dava mais mobilidade, e você podia usar outras armas. Até porque também isso era feito também em duelos dentro de cidades, etc., em que você desafia outra pessoa para um duelo de armadura. E aí você usaria armas anti-armaduras que as armaduras do Japão não conseguiriam segurar. Nem as armaduras europeias seguravam, que elas são mais resistentes. As armaduras do Japão não iam segurar. Tais essas armas são achas, alabardas, massas e etc. No século XV a gente está falando principalmente de achas. Enquanto que os japoneses eles usariam ou uma naginata ou um yari, que é basicamente uma lança, e que não seriam suficientes para derrotar uma armadura europeia. A arma japonesa que teria chances contra a armadura europeia seria o kanabo, que é um porrete de madeira, às vezes com pedaços de metal, etc. Basicamente uma massa. Mas no combate a pé, de novo, eu dou um ponto para o cavaleiro. Tá, mas eu quero contar um combate de armadura a pé entre o cavaleiro e o samurai com espada, porque aconteceu alguma coisa, a arma de haste deles quebraram, porque a arma de haste ela tinha um cabo de madeira. Não vai pensar em lança com cabo de metal, não, nem desse tipo de coisa. Então eles pegaram a espada deles e sacaram, e os dois estão de armadura, e agora eu sei que o samurai vai ganhar porque a espada dele consegue cortar a armadura europeia. Não, a katana não corta a armadura europeia. A katana é um pedaço de aço, assim como é a espada japonesa. Os dois são aço. Inclusive, se você ver o vídeo que eu coloquei no card, eu falo melhor sobre o aço e esse tipo de coisa de cada uma delas. O aço japonês e o aço europeu. Então o samurai, com uma katana, lutando contra outro samurai, ele pode tentar fazer duas coisas, né? Que é usar o impacto da arma, que não vai ser tão efetivo, mas pode até quebrar um osso, dependendo de como pegar, onde pegar, etc. E derrotar seu oponente assim. Ou ele pode procurar os buracos, né, as áreas, os pontos fracos da armadura do oponente e tentar acertar esses pontos fracos, principalmente com estocadas. Isso é uma coisa que os japoneses provavelmente faziam quando tinham que lutar com uma espada contra um oponente de armadura. Já os europeus, eles faziam duas coisas diferentes. Duas, né? Isso daqui não é dois não, Matheus. Eles faziam duas coisas diferentes para lutar contra um oponente de armadura. A primeira opção é o que eles chamam de half-swording, que é você segurar a espada, uma mão na lâmina e uma no cabo, e você não se corta desse jeito. Qualquer hora dessa eu faço um vídeo mostrando isso, testando, né? Só que para isso eu preciso de uma espada afiada. Qualquer hora, quando eu arranjar, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Você não se corta, eu já testei com algumas lâminas, não desse tamanho, mas você não se corta fazendo esse tipo de coisa. E aqui você tem um controle maior sobre a ponta. Quanto mais perto está sua mão da ponta, maior controle você tem da ponta. Aqui você tem esse controle, você procura os pontos fracos e estoca. Ou você tem a segunda opção,
que é você colocar as duas mãos na lâmina e usar isso daqui como um porrete gigante. Porque, de novo, a massa da espada tá toda aqui. Tá toda aqui no final. Nas espadas de aço de verdade, elas estão mais ou menos por aqui. Por aqui. Então, o peso fica todo desse lado aqui. De novo, se você pegar algum objeto que não tem uma massa bem distribuída assim, de forma igual para um lado e para o outro, como é o exemplo do violão aqui, ó. Se você pegar um violão e segurar ele por aqui, você vai sentir um peso. Aqui, ó, estou segurando ele por aqui. Estou sentindo um peso. E se você segurar ele por aqui, você vai sentir outro peso. Porque a massa dele está bem mais distribuída para cá. Se eu botar a mão aqui, ó, ele cai. Porque a massa dele está aqui. Então isso aqui vira uma massa. Inclusive a massa não tem um peso tão diferente da espada. O que diferencia é literalmente só isso. O ponto de equilíbrio. Aqui eu vou dar uma porrada que, independente de ele estar de armadura, ele vai sentir. Porque é uma porrada de contusão. E nenhuma das duas vai cortar a armadura do outro. A armadura ela é efetiva, ela não se deixa ser cortada. É difícil passar por armaduras. Inclusive, não ia dar esse spoiler agora não, mas vou dar o spoiler logo de uma vez. Eu tô pra trazer um teste de armadura a qualquer momento, eu só tenho que esperar o clima, que toda hora parece que vai chover, eu tenho que sair pra fazer isso, né? Eu tenho um lugar aqui que é uma mata, que não vai ninguém, aí mesmo em pandemia não tem problema de eu ir. Eu vou lá fazer o teste, qualquer hora sair esse vídeo aqui. Então, de novo, o ponto vai pro cavaleiro no combate de espadas com armadura. Porque o cavaleiro, ele tem várias opções para usar, sem falar que a espada, de novo, a espada europeia é muito maior do que uma katana. Pelo menos a espada de duas mãos, né? O tamanho da katana é mais ou menos o tamanho de uma espada de uma mão. E eu fiz aqui uma comparação de uma espada de uma mão para uma espada de duas, tá no card de novo em algum desses lados. Que você pode ver que, como espada de duas mãos, apesar de você ter uma lâmina mais comprida, você não consegue esticar seus braços do mesmo jeito, porque você está com um braço segurando uma demonstração. Ó. Esse daqui é meu maior alcance. Esse meu braço daqui limita, porque eu não consigo ficar de lado para atacar. Agora, com uma espada de uma mão, eu consigo aumentar esse alcance, soltando a outra. Ou seja, com uma mão você consegue ter um alcance maior. Eu falo melhor sobre isso lá no vídeo e vocês podem ver. E a katana tem uma lâmina que é do tamanho de lâminas de espadas de uma mão europeias. Ou seja, se você tiver uma katana e seu oponente tiver uma espada de uma mão, ele provavelmente tem um alcance maior, porque, como eu falei, né, as duas mãos na lâmina diminuem o alcance de duas mãos, o alcance de uma mão. Então ele provavelmente vai ter um alcance maior do que o seu, apesar de que você vai ter mais poder do que ele. Ah, mas a katana corta melhor a carne do que a espada europeia. Na verdade, depende. Algumas espadas europeias cortam melhor do que katanas. Você tem uma variedade gigante de espadas europeias. Mas tem uma coisa que a katana é realmente bem melhor, que ela precisa de menos treino para você conseguir usar ela bem. Só que como aqui a gente está falando de um samurai com anos de treinamento, de um cavaleiro com anos de treinamento, os dois vão conseguir fazer um corte muito bem feito com as espadas. Então, essa diferença da katana, de que você precisa de menos treino para cortar bem, não vai contar muito aqui. Mas ela não estoca muito bem, tanto pelo formato da lâmina, quanto pelo fato de que a direção da ponta não está numa linha reta da mão. Isso tira força da estocada. Ao contrário da espada europeia, que a direção da ponta está exatamente alinhada com a mão, porque é uma espada reta, ao contrário dessa espada curva. Então toda a força é transferida para a ponta. Sem falar que geralmente essa ponta desse tipo de espada é muito mais propício para estocar do que a ponta de uma katana. E dependendo, ela vai cortar pior do que uma katana ou melhor do que uma katana. Depende do tipo de espada longa que você tem. Então, no geral, se eu for dar a vitória para um deles, com certeza a vitória vai para o cavaleiro. Claro, isso vai depender muito da habilidade de cada um. Como eu estou considerando aqui, dois indivíduos com uma habilidade igual, com equipamentos, né, cada um do seu local, mas equiparadamente topo de linha, com a mesma quantidade de treinamento, etc. Tudo o mais possível para ser o melhor de cada um dos lados. Considerando isso, a minha vitória vai para o cavaleiro, com certeza. A espada é, entre aspas, melhor, né? Em um campo aberto, ela tem mais vantagens. O treinamento é igual para os dois vão ter treinamento desde a infância, treinamento extenso. As armas de haste, especialmente contra a armadura, eu dou a vitória para os cavaleiros porque eles têm uma armadura mais resistente e por isso eles têm armas contra a armadura mais efetivas, né? A parte da armadura,
os cavaleiros vencem. Na parte do combate montado, os cavaleiros vencem porque os samurais vão ter muita dificuldade de conseguir penetrar, né, as defesas dele com as flechas. Eles vão ter que acertar um ponto fraco da armadura especificamente. Não vai ser fácil. No combate a pé com armadura, de novo, a vantagem vai para o cavaleiro porque a armadura dele é melhor do que a armadura do samurai em termos gerais, né? Mas o combate mais páreo duro entre os dois seriam os dois sem armadura, com espadas em um campo aberto. Esse seria o combate mais páreo duro. Claro, se você for considerar lugares fechados, a katana vai ter a vantagem, como eu demonstrei aqui antes. Mas os dois em campo aberto, sem armadura e de espada somente, seriam páreo duro. Mas, de novo, como a espada tem um maior alcance, eu dou essa vitória para o cavaleiro. Se fosse lugar fechado, eu daria para o samurai, porque a katana é mais curta e por isso ela vai ter seus atributos mais bem utilizados. Comenta aqui por que você acha que eu estou errado, em qual das partes você acha que eu estou errado. Gostou do vídeo? Dá um joinha aqui embaixo para me ajudar. Se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse, ativa o sininho, etc. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!